Olá pessoal, sejam bem-vindas para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa carteirinha porta-documentos. Olha só que legal que ela é por dentro, gente, olha só. Aqui ela tem um bolsinho de tecido, de cá ela tem um bolsinho com plástico transparente e aqui no meio ó, a gente vai colocar uma bolsinha com zíper, que dá um charme bem legal na peça, tá bom? Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube e não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para você receber a notificação das nossas aulas que são toda semana, tá bom? Se você quer iniciar na costura criativa ou tá iniciando na costura e tá se sentindo um pouco perdida, eu tenho certeza que aqui no canal você vai encontrar bastante dicas aí para começar a alavancar as suas costuras. E se você quiser vir ser a minha aluna VIP do meu curso Clube VIP de Costura Criativa, clica no link que está aqui na descrição e venha ser aluna do meu curso, um curso onde tem todo passo a passo desde o início, desde aí para você que não sabe nada de costura. Então, tenho certeza que vai ser bem bacana participar desse curso. Clica no link e faz a sua inscrição, tá bom? Vou passar aqui para vocês a explicação para vocês fazerem essa peça, tá? Aqui, primeira coisa que vocês vão fazer é o download do molde. É gratuito, o link tá na descrição, é só baixar, tá? Lembrando, na hora de fazer a impressão, sempre tem que fazer do computador para a impressora, selecionando modo padrão ou tamanho real, tá bom? Depois que fez a impressão, você pega uma fita métrica ou uma régua e mede, porque aqui ó, tem todas as medidas escritinhas para você verificar se a impressão ficou de forma correta. Você que não tem impressora, abra o molde no seu celular, aí você vai conseguir visualizar todas as medidas e você pode desenhar o seu próprio molde para não ficar sem fazer a aula, tá bom? O molde, pessoal, são 2 páginas, tá? Desse jeito aqui. Esse é o molde que vocês vão baixar, tá bom? Aí eu vou começar a explicação aqui, ó, pela parte do corpo, tá? Fez o download do molde, vocês vão recortar em cima do risco preto aqui do molde, não precisa da margem de costura nenhuma. Pode recortar em cima do risco preto e já usar ele sem margem, tá bom? Primeiro aqui, ó, parte do corpo. Vocês vão cortar a parte do corpo 2 vezes no tecido, tá? Uma vez é o tecido interno, aliás, desculpe, aquele que fica do lado de dentro, e uma vez é o tecido principal, aquele que vai ficar aparecendo do lado de fora, tá bom? Também a gente vai precisar cortar uma vez na manta R2, tá? Aqui eu já adiantei um pouco, eu já cortei a manta R2, peguei o tecido interno, coloquei em cima da manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá? O tecido principal, por enquanto, ele fica soltinho, tá certo? No molde do corpo, vocês vão perceber, aqui essa escrita de rosa, tá escrito, ó, dobra do bolso, tá bom? Então, essa linha aqui, ó, essa linha reta, é a dobra do bolso. Depois que você cortou o corpo, você vai dobrar bem em cima, aqui, ó, da dobra do bolso, tá? Gente, aqui eu não cortei meu molde, por isso que ele tá grande. Deixa eu dobrar aqui pra trás. Dobra em cima da marcação da dobra do bolso. A pontinha que ficar do molde aqui, vocês dobram pra trás e ele vai ficar assim. Esse aqui é o molde dos bolsos, tá bom? E aí, ó, os bolsos a gente vai cortar uma vez no plástico cristal. Eu tô usando plástico 0,20, tá bom? Se você não tiver plástico, pode ser telinha vôlei, pode ser até mesmo o próprio tecido, se vocês quiserem, tá bom? Então, eu cortei uma vez no plástico, o outro bolso eu vou fazer de tecido, então eu cortei no tecido, tá? Para estruturar, eu vou usar o nylon dublado, tá bom? Pra dar uma estruturada nesse bolso, tá? Próxima folha do molde, a gente vai ter esse molde aqui, ó, que tá escrito bolsinha, que é essa bolsinha aqui, gente, da carteira, olha só. Essa aqui que fica soltinha, tá?
Esse molde da bolsinha, mesma coisa, vocês vão cortar em cima do risco preto, tá? E aí a gente vai cortar 2 vezes no tecido. E eu estou usando nylon dublado ou nylon acoplado. Quero usar ele hoje para mostrar para vocês como que usa, tá? O nylon dublado, para quem não conhece, ele é assim, ó, de cá ele tem o nylon, ó, dá pra ver a espuminha aqui, né? Aqui ele tem uma espuminha. Então, ele serve como estruturador. E como o nylon dele aqui, ó, tem um bom acabamento, esse aqui é até rosa, né, bem bonitinho, ele serve também como forro. Então, nesse caso, eu não preciso usar forro. Eu vou usar só o tecido principal e o nylon para estruturar e já fazer a função de forro, tá bom? Olha só como que fica, gente. Deixa eu mostrar nessa bolsinha aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui? Então, o nylon fica aparecendo, fazendo ali o trabalho de forro e também estrutura a bolsinha, tá bom? Aline, não tem o nylon. O que eu posso fazer? Você pode usar 2 vezes tecido principal, 2 vezes manta, estruturando esse tecido, e 2 vezes tecido de forro, tá bom? Super tranquilo, o esquema vai ser o mesmo, tá? Esse nylon dublado, pessoal, chegou no site, tá bom? Na minha lojinha, o link tá aqui na descrição. Então, se você não conhece, quer conhecer, ou já conhece, precisa comprar, compra lá no site. A gente tem 4 cores de nylon, tá bom? Ele é um preço mais em conta do que a manta R2, então vale a pena. Depois, quem quiser dar uma olhadinha, corre lá no site, tá? E por último, a gente tem aqui o molde da aba, tá? Essa parte aqui é a aba. A aba a gente vai cortar. O que a gente vai fazer, pessoal? Olha só. Eu vou até recortar o molde da aba aqui pra conseguir explicar melhor pra vocês, tá? Só um minutinho. Então, aqui, ó, recortando o molde em cima do risco preto. Não precisa da margem de costura, tá? Já montei o molde já com a margem de costura. Pronto. Então, esse é o molde da aba. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar 2 vezes no tecido e 1 vez na manta R2. Só que nós vamos cortar o quê? Um quadrado que caiba o molde da aba dentro, desta forma, tá? Olha só. Tá bom? Então, vocês cortam um quadrado um pouco maior que a aba. Por quê? A gente vai fazer dessa forma. Manta R2, primeiro, tá? Um tecido com a estampa pra cima, assim. E o outro tecido com a estampa pra baixo, ó. Estampa de frente com estampa. Posicionou dessa ordem, vai pegar o seu molde, colocar aqui. Pegar uma caneta e passar em toda a volta. E aí, vai ficar esse desenho aqui, ó, tá vendo? Então, é assim o molde da aba, tá? Que a gente vai usar. Bom, aqui tá todos os materiais, passei pra vocês. A gente vai precisar de zíper, aproximadamente 80 centímetros de zíper, tá? O viés pra fazer o acabamento, tá bom? E pra finalizar o botãozinho, né, que a gente vai pôr o botão. Se você gostou desses materiais que eu mostrei aqui, principalmente da estampa, que tá a coisa mais linda essa estampa, né, gente? Eu tenho o kit de materiais completo no site, tá bom? O link do site tá na descrição, www.alinerogerio.com.br. Olha só, gente, comprando o kit da aula de hoje, no kit tem o molde impresso em tamanho real, as 2 páginas, tá? Já tá maravilhoso, porque aí você não precisa imprimir, então já tem o molde. No kit vai a manta R2, o nylon dublado, o plástico cristal, esse rolinho aqui, tecido principal, tecido de forro, zíper, viés e os cursores. A única coisa que não vai nesse kit é o botão, porque nós não temos no site. O resto, ó, tudo aqui pra você abrir o pacotinho e já fazer a sua carteira. E essa estampa de coruja tá maravilhosa, tá? Além dessa estampa de coruja,
A gente tem também a mesma quantidade de materiais, só muda a estampa e as cores, tá, gente? Essa de florzinha delicadinho pra vocês fazerem igual a carteira que eu mostrei no início do vídeo, tá? Então, temos com essa estampa também. E temos aqui com a estampa que tá fazendo o maior sucesso, que é o girassol. Também a mesma quantidade de materiais, só muda a cor e a estampa, tá? Então, se você quiser garantir o seu kit de materiais com molde impresso, acesse o site, o link tá aqui na descrição e garanta o seu kit. Além dos kits, a gente também tem os materiais avulsos, tá? A gente tem viés, zíper, cursor, tecido, manta, plástico cristal, TNT, o nylon dublado, tá bom? Então, a gente tem bastante coisa lá no site, acessa lá e já faça a sua comprinha, tá certo? Então, depois que nós deixamos todos os materiais separados, a gente vai costurar. Pessoal, o kit dá pra fazer 2 carteiras dessa, tá? E sobra um pouquinho de material pra vocês fazerem alguma outra coisinha menor, tá bom? Então, 2 carteiras e sobra pra fazer algum porta-moeda, alguma bolsinha, alguma coisinha que gasta menos material, tá bom? Eu já vou começar pela aba, tá bom, gente? O que eu vou fazer na aba? Uma costura em cima do risco de caneta que nós fizemos em toda a volta. Aqui na base, na parte reta, eu não costuro para poder desvirar. Sempre lembrando, retrocesso no começo e no final, tá? Minha linha tá toda embolada aqui atrás, senhor John. Senhor John, olha aqui, ó. Isso aqui é o senhor John. É isso que ele faz aqui no ateliê, tá, gente? Quem não sabe, o senhor John é o meu gato. Vamos lá. Usando aqui a máquina Jack A4, agulha número 14, largura do ponto está no 3, tá bom? Que são as dúvidas que as meninas têm. Quer comprar máquina, precisa trocar, fazer orçamento, procure pelo Maurício Armindo da Costura e Bordados, é o meu parceiro de máquina, o contato dele tá aqui na descrição. Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, Aline e Rogério, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá? Depois que eu costurei a aba, agora sim eu vou recortar aqui, ó, seguindo a minha costura, dando uma margem, uma distância da costura de pelo menos meio centímetro, tá? Pra gente não cortar muito rente e a costura se desfazer, tá bom? Tem muita novidade lá no site, tá, gente? Chegou tesoura, chegou jeans matelaçado, estruturado, super legal. Ó, costurei o excesso, costurei não, desculpem, cortei o excesso. A gente pega aqui, ó, pela parte reta e desviramos, tá? Então, a gente vira a abinha aqui pro lado de fora, ó, deixei uma corujinha bem aqui, gente, olha só. Vou costurar, fazer uma costurinha de pesponto em toda a volta, tá? Link do molde está na descrição, pessoal. Quero pedir para as minhas coleguinhas que estão aí, assistiram o vídeo desde o começo, dá uma olhada nos comentários, se tiver algum comentário que vocês saibam responder, respondem para mim, ajudam as coleguinhas, tá? Eu vou ficar agradecida e as colegas também, tá bom? A aba está pronta, certo? Agora que eu tô olhando, gente, a minha corujinha vai ficar de ponta cabeça, não tem problema, vou ter que ficar desse lado aqui, ó. Meu Deus, eu procurei tanto assim, ó, pra fazer a corujinha, ela vai ficar de ponta cabeça, mas fazer o quê, né? Que pena. Então vai ter que ser esse lado aqui, mas vamos lá, né? Acontece, né, gente? Agora eu vou pegar aqui, ó, o plástico cristal, o viés, corto um viés aqui, ó, no comprimento do plástico. Vou dobrar o viés desta forma. Olha só. Pego o meu bolso de plástico, na parte reta, eu vou costurar esse viés aqui na partezinha reta do plástico, tá bom? Tá chegando no bolofo que o John fez na linha aqui, gente. Ô, Jesus.
Eu só vi na hora que eu comecei a live. Costurei o viés, vou deixar ele aqui do lado. Agora eu tenho aqui a outra parte do bolso, tá? Uma vez no nylon, uma vez no tecido. Eu vou colocar a estampa do meu tecido de frente com o direito do nylon. Posicionei e vou passar uma costurinha aqui com o pé de máquina. Aline, não tenho esse nylon, o que que eu posso usar para estruturar o bolso? TNT, tá, gente? TNT 80 ou 120, ou entretela de tecido, tá bom? Tudo isso aí dá pra substituir. Passei a costura, olha só, vou virar assim, tá? Ó, ainda não vou costurar, tá bom, gente? Porque aqui vai um zíper, então não vou costurar, só dobrei. Vou pegar aqui, ó, um pedaço de zíper para esse bolso, um pedaço de zíper para o outro, tá bom? Vou trocar o calcador da máquina, colocando o calcador de zíper. Pronto. Vou passar a linha aqui de novo que escapou. Pronto. Depois que eu fiz aqui, ó, eu vou posicionar esse bolso aqui no zíper e passar a costura, tá? Só que se atentem, gente, se atentem se tá bem certinho. Ele não pode estar, por exemplo, assim, tá? E nem assim, tá bom? Ele tem que ficar bem certinho aqui. Passei a costura. O outro zíper eu vou fazer a mesma coisa com o bolso de plástico. Posiciono o viés aqui e passa a costura. Olha só. Agora eu vou precisar de 2 pedaços de viés do comprimento do bolso. 2. Oh, ficou preso aqui. 2. Porque esse viés, gente, nós vamos dobrar. Dobrei. E eu vou costurar ele nessa outra beiradinha do zíper, ó. Pra ficar assim, tá bom? Isso a gente vai fazer nos 2 bolsinhos. Olha só como ficou esse bolsinho, tá bom? Agora, gente, é o cursor, só que agora que eu me dei conta que eu não peguei cursor. Então, pera aí que eu vou ali na minha caixinha de cursor pegar. Peguei aqui um cursor azulzinho, vai combinar com o meu tecido, né? Olha só, então ficou assim. Hora de colocar o cursor, gente. Vocês têm que imaginar, ó, posicionem mesmo a forma que vocês vão deixar esses bolsos. Vai ser assim, o transparente de cá e o estampado de cá? Porque a gente precisa pôr os 2 zíperes abrindo e fechando pro mesmo lado, tá? Então, nesse caso, não cabe aquela regra do direito para o esquerdo, porque se eu colocar os 2 cursores do lado direito para o esquerdo, vai ficar abrindo um para cima e o outro para baixo, tá bom? Então, eu sempre gosto, quando é carteira, se ela vai ficar nessa posição, deixar o zíper fechando para cima, tá?
Então, eu vou colocar os dois aqui, ó, de baixo pra cima, tá certo? Então, já sabe a posição, a gente vai pegar aqui, ó, na pontinha do zíper, vou cortar um pouquinho e colocar o cursor. Você que tá me assistindo, tem dificuldade na hora de colocar o cursor, zíper, viés, já assistiu vários vídeos e não consegue, vem participar do meu curso Clube VIP. Lá dentro eu ensino com todos os detalhes essas técnicas simples que vocês precisam saber para poder executar projetos de bolsa, bolsinha, carteira, estojo, tá bom? Coloquei cursor, deixo ele paradinho no meio para não atrapalhar a minha costura, tá? Não deixa ele na pontinha, deixa ele no meio, até porque pra ele não fugir de mim, né? Porque se eu vou deixar ele na pontinha, ele vai embora. Vou pegar a parte do corpo, que é o tecido interno, com a manta, e a gente vai posicionar os dois bolsinhos, tá? Assim, ó. Aqui tá sobrando nylon. Aqui no meio tem que ficar esse canal pra gente poder pôr a bolsinha, tá bom, gente? O meu tá sobrando um pouquinho de plástico, então se de vocês também o plástico ficar grande, vocês deixam sobrar um pouquinho, porque nós precisamos dessa parte livre aqui pra costurar a bolsinha, tá bom, pessoal? Fizemos isso aqui, posicionamos, a gente vai alfinetar, tá? Gente, chegou no site alfinete, alfineteiro, régua, chegou bastante novidade, tá? Ó, vou vir aqui de novo, deixar bem retinho aqui. Plástico cristal, a gente não pode alfinetar no plástico, tá? Aqui no meio, se alfinetar aqui no meio do plástico, a gente perfura ele e ele vai ficar aquele buraquinho feio. Então, o que que você pode usar? Prendedor, tá? Ó, eu vou colocar prendedor aqui. Ou você pode usar um alfinete, sim, mas bem na beiradinha, que é na nossa margem de costura. Olha só. Ó. Bem na beiradinha, tá? Gente, é um dedo certinho, olha só. Meu dedo é meio gordinho, tá? Deixa eu medir. Aqui no meio. 1,5 centímetros, tá bom? É essa vazão aqui do meio, certo? Tirando o calcador de zíper, aqui eu vou colocar o calcador de teflon pra mim costurar o meu plástico, facilita bastante, tá? Nossa, o que eu derrubei aqui? Calcador. Quem não tem calcador de teflon, pode pegar um hidratante ou lubrificante de máquina, pôr um pouquinho no dedo, passar aqui em volta do plástico, que dá bem legal pra usar, tá? Pronto. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou passar uma costura nos dois viés aqui do bolso, tá bom? Pra fechar esses dois bolsos. E uma costurinha em toda a volta, tá? Essa costurinha, por enquanto, é na beiradinha, tá bom? Costurei. Aí a gente pode tirar o excesso de tudo, os rabicós, né, gente? Vamos tirar aqui, ó, rabicózinho de zíper, tá? Pode cortar rente a costura. Excesso de plástico, excesso de manta ou de nylon aqui, se tiver, a gente pode cortar tudo. Então, olha só, depois que a gente chegou nesse ponto aqui, ó, desse jeito, eu vou deixar separadinho aqui rapidinho, porque agora nós vamos fazer a bolsinha, tá? Que é essa bolsinha aqui, ó, que vai no meio, tá bom? Ele é bem rapidinho de fazer, tá? Olha só, é aqui que vai ter a explicação de como usa o nylon dublado, fazendo a função de forro e estruturador, que muita gente tinha dúvida, tá? Então, eu vou mostrar
pra vocês. Vou voltar aqui com o calcador de zíper. Deixa eu guardar ele aqui. Aí eu vou precisar cortar um pedaço de zíper aqui um pouquinho maior que o tamanho da bolsinha. Como que a gente vai fazer usando o nylon? Gente, essa dica, essa forma aqui de usar o nylon dublado, vocês podem usar em nécessaire, tá bom? Em todo tipo que faz esse processo, tá? A questão aqui, a facilidade, o que que é? Não precisa de forro. O nylon, ele vai ser estruturador e também vai fazer a função de forro. Mas tem gente que se confunde na ordem, em como posicionar na hora de montar. Então, eu vou mostrar agora. Aqui eu tenho só tecido tricoline. Vou colocar os dentinhos do zíper de frente com o tecido. Só tecido. E vou passar uma costura aqui no zíper. Passei a costura, vou pegar o nylon, colocando o direito do nylon. Como que eu sei qual que é o direito? É onde tem a parte lisinha. O lado avesso é onde tem a espuminha, tá bom? Direito do nylon eu vou colocar de frente aqui, ó. Frente com frente. Passo uma costura aqui. Eita, difícil. Passei a costura, vou virar aqui, ó. Vai ficar forrinho pra trás, no caso nylon pra trás, tecido aqui na parte da frente. Vou passar uma costurinha aqui rebatendo. Passei a costura, deixa eu cortar um pouco desse zíper que tá até me incomodando. Aí. Passei a costura, vou fazer o mesmo esquema, vou pegar só o tecidinho, vou colocar os dentinhos do zíper de frente com o tecido. Alinha bem aqui o material e passa uma costura aqui no zíper. Passou essa costura, vou pegar o outro nylon e colocar estampa de frente com estampa. Passa outra costura. Essa parte aqui tá um pouquinho maior, deixa eu cortar. Passei essa costura. Nós vamos abrir, ó, lado direito. Lado do forro. Aqui eu preciso passar uma costurinha nessa última parte que a gente pôs o zíper. Passei a costura, vou colocar o cursor, tá bom? Esse nylon dublado, gente, é o mesmo que nylon acoplado, tá? Vocês vão achar com os dois nomes e ele é a mesma coisa. Lembrando que chegou no meu site 4 cores de nylon, tá bom? Ele é mais em conta que a manta, porém ele é mais molinho que a manta, tá, gente? Ele não é tão firme quanto a manta, tá? Coloquei o cursor, agora que o pessoal tinha dúvida, como que vai finalizar isso daqui? Da seguinte forma, tecido de frente com tecido, ó, e nylon de frente com nylon, desse jeito, tá? Vou alinhar bem, usando alfinete. Se você vender uma peça com nylon dublado, deixe claro para sua cliente que precisa ser passado com ferro em temperatura baixa, tá?
O alto calor no nylon pode danificar o material, tá bom, gente? Então, ficou dessa forma, ó. Tecido para um lado, o nylon para o outro, tá? Costura em toda a volta, deixando uma abertura aqui, tá certo? Só esclarecendo. O nylon, ele sempre vai ficar por dentro de alguma coisa. Nunca pode colocar o ferro direto nele. Se você colocar o ferro de passar direto nele, ele derrete, tá bom? Uma camada de tecido sobre o nylon não vai derreter instantaneamente. Então, usando um ferro em temperatura baixa, você vai conseguir passar esse tecido, deixar ele retinho sem danificar o nylon, tá bom, gente? Só pra explicar. Tirando aqui de novo o calcador. O outro caiu no chão. Costurinha em toda a volta, tá bom? A abertura para desvirar fica aqui na parte do nylon. Posso tirar aqui os alfinetes. Vou cortar os rabicozinhos de zíper, excesso dos dois lados. Tem excesso de nylon ou de manta ou de tecido? Pode cortar. Só que tomem cuidado quando eu falo para cortar excesso, gente. Não corta muito, porque tem gente que corta rente a costura. E aí quando vai desvirar, a peça descostura, ela abre, né? Ficou assim, vou desvirar aqui, ó, pela abertura do nylon, tá bom? Gente, temos o kit de materiais completo dessa aula no site. Dá pra fazer 2 carteiras, ainda sobra um pouco de material pra fazer alguma outra coisa, tá? Vai tudo no kit, vai tecido, nylon dublado, manta R2, plástico cristal, viés, zíper, cursor, tudo que vocês precisam. A única coisa que não vai é o botão, aí o botão de tic-tac que vocês precisam ter aí em casa, tá? Acesse o site, link tá na descrição, pra você garantir o seu kit de materiais. Ó, aberturinha, a gente coloca as pontinhas pra dentro, deixando ele bem retinho, passa uma costurinha aqui. A gente coloca o nylon todo pra dentro. E está pronta, e assim ele se fez, ó. Função de estruturador e função de forro, tá? Qual que é a diferença, Aline? A manta R2 e o nylon dublado. São 2 materiais diferentes, tá? Não são a mesma coisa, tá bom? O nylon, ele é uma camada de nylon com uma camada de espuma, certo? Que se faz um estruturador. A manta, ela é outra coisa, é uma manta acrílica com resina, né? Então, são materiais diferentes. Eles fazem a mesma função, sim. O nylon dublado dá até pra fazer de forro também, como vocês podem ver aqui. A diferença, manta R2 é mais firme, nylon é mais molinho. Quer ter o mesmo resultado de uma manta com o nylon, você precisa usar algo mais junto com o nylon dublado. O que que você pode usar? TNT 120, por exemplo. Você pode usar uma camada de nylon, junto com o nylon você coloca um TNT e ele vai ficar mais durinho, mais firme. Mas para bolsinha assim, ó, desse tamanho, necessário estojo, o nylon dublado tá ótimo, tá? E ele fica mais econômico. E está pronta a nossa bolsinha. Olha que bonitinho. O que que nós vamos fazer aqui? Régua e caneta. Eu preciso riscar. Aqui, ó, essa vazão aqui, esse espaço, ele tem 1,5 centímetro. E eu preciso fazer um risco bem no meio, e vai no zoiômetro mesmo. Vamos ver se eu tô boa de zóio.
Acho que ficou bom, né, gente? Fiz um risco bem no meio. Vai ser nesse risco que eu vou posicionar a bolsinha, ó. E passo uma costura bem aqui na beiradinha, na bundinha. Sabe a bundinha aqui da bolsinha, ó? A gente vai costurar aqui, prestando atenção para deixar um dedinho em cima e um dedinho embaixo. A gente precisa deixar um espacinho, ó. A bolsinha, ela fica menor do que a carteira. E nós precisamos que fique o mesmo espaço em cima, fique embaixo. Posicionou aqui, a gente costura. A costura é bem na beiradinha, ó. Ó como que ficou. A gente já fixa ela, ó que legal. E agora, nós vamos ligar o ferro de passar, posicionar o tecido de fora para finalizar a nossa carteira. Tá? Olha só, pessoal, vou passar uma costura em toda a volta para segurar esse tecido. A aba a gente vai colocar já já, tá? Costurinha em toda a volta, então. Feito isso, a gente vai pôr a aba. Olha só, preste atenção. Onde que eu vou pôr a aba? Se a minha carteira fecha assim, a aba tem que ser aqui na parte de trás, tá? Ó. Então, eu vou dobrar minha carteira ao meio, juntando curvinha com curvinha, vou dar um pique aqui. É um pique bem pequenininho, só pra centralizar o meio. A mesma coisa eu vou fazer nessa parte reta da aba. Eu vou dobrar o meio e fazer um piquezinho aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou juntar pique com pique. É, a minha coruja vai ficar de ponta cabeça, vai ter que ser assim. Pique com pique, passo uma costura aqui. E ela vai fechar assim. E falhou a nossa corujinha. Oh, Jesus, eu queria deixar a coruja aqui, mas não prestei atenção. Não prestei atenção. Então, prestem atenção, mulheres, quando for querer deixar alguma coisa assim. E pra finalizar, nós vamos passar o nosso viés. Aline, eu tenho etiqueta bandeirinha. Como que eu faço agora pra me pôr? Peraí que eu vou pegar uma etiqueta aqui, ó. E vou mostrar pra vocês. Faz tempo que eu não uso. Porque eu sempre esqueço. Hoje eu lembrei, então hoje eu vou pôr. O que a Aline mais esquece de pôr etiqueta? Aqui, ó. Etiqueta de cetim bandeirinha é aquela que a gente dobra, tá? Ó. Aqui tem a logo. Aqui traz seu contato, telefone, que você quiser pôr. Quem vende, vocês já sabem, né, pessoal? Meu irmão e a minha cunhada da Papelê, contato tá aqui na descrição. Tem cupom de desconto, é só colocar lá, Aline Rogério, pra ter desconto, tá bom? Eu vou mostrar aqui como que a gente vai pôr. O que que você tem que se atentar na hora de pôr a etiqueta? Na posição da logo, correto? Quando é uma peça de viés, eu gosto de pôr do lado de dentro. Ó, eu vou virar pra vocês. Então, eu vou pôr ela aqui, ó, nessa beiradinha, no lado de dentro, com a logo pra cima. E aqui atrás fica o meu contato. E passo uma costurinha aqui. Olha só. Aí, aqui a gente coloca o viés, tá bom? Então, dessa forma. Vamos finalizar aqui. Pra finalizar, pedacinho de viés, coloco aqui, passa costura. Tem dúvida? No canal do YouTube tem vários vídeos meus lá de como aplicar o viés, que no live não dá pra ver muito bem, né? Coloquei um retalhinho aqui de viés, pega a pontinha do viés e eu vou costurar ele em toda a volta. Beiradinha do viés com a beiradinha da peça. Não estou abrindo a dobrinha do viés, tá? Pra tirar a dúvida de quem esteja aí pensando. A curvinha, o viés acompanha a curva. E a gente faz assim em toda a volta. Qual que é o segredo do viés?
sempre costurar a beiradinha do viés paralelo com a beiradinha da peça. Esse é o segredo, tá? Pra não ficar torto, não ficar feio. Peças com cantos arredondados são mais fáceis, tá bom? Parece que não, mas eu considero mais fácil. Chegando aqui ao encontro de onde começamos, a gente corta. Não esqueci da etiqueta não, Marilô. Marilô, a etiqueta tá aqui, ó. Aqui. Ó. Passei o viés em toda a volta. O que a gente precisa se atentar? Não pode acontecer isso aqui que a professora fez, tá? Ó. O viés, como eu disse, ele tem que ficar certinho. Se entrar um pouquinho pra dentro, ficar essa beiradinha, a gente corta. Mas o ideal é que não aconteça isso. Eu fui fazer rápido, né? Aí. Então, fiquem ligadinhas aí, tá? Feito isso, coloco o viés todo pra fora. Tá ficando lindo, hein, gente? Coloquei o viés todo pra fora. E aqui a gente vem passando a costurinha no viés em toda a volta. Gente, o que acontece? Tô vendo vocês aí falando nos comentários sobre fazer sem viés. Pode fazer? Pode. Mas eu acho que dificulta muito na hora de desvirar, porque uma peça que ela não é grande, ela tem plástico cristal, tudo que tem plástico cristal dá uma dificuldade para desvirar. Ela tem essa bolsinha, então ela vai ficar durinha. Eu acho que vocês podem ter um trabalho maior em desvirar do que colocar o viés, tá? É minha opinião, não sei o que vocês acham, mas uma peça pequena e durinha, do jeito que essa aqui eu acredito que a dificuldade maior seja na hora de desvirar. Então, eu nem penso na possibilidade de fazer sem viés, eu já vou logo fazendo com viés. No clube, a gente tem aula bem detalhada de como fazer o viés, como treinar, como praticar. Então, quem quiser entrar no clube VIP, vai ter essas aulas de explicação, tá? E ela está pronta. Olha que linda, gente, ó. Ó, a etiqueta aqui, ó, que bonitinha que ficou. Fofinha, olha só. Bonitinho, né, gente? Aqui eu vou colocar um alfinete. Pronto. O que vocês acharam? Deixa eu levantar aqui. Ui. Ó meu óculos lá na ponta do nariz. Gente, olha só como ficou linda a nossa carteira. Super fácil de fazer, né? E ela ficou bem bonitinha, tá? O preço de venda que eu deixo pra vocês dessa peça é de 60 a 75 reais, tá bom? Avaliando o valor que vocês pagam no material em cada região, tá certo?